espirituais que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom, muito bom. Bom, a aula de hoje. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A aula de hoje é a Gênese espiritual, encarnação dos espíritos. Então, item 17. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não se pode ter uma ação direta sobre a matéria. Então, o espírito, na sua essência, ele não tem uma ação direta, ele não manipula a matéria. Então, foi necessário um intermediário. Esse intermediário é o envoltório fluídico, que faz parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, isto é, pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. Então, a origem do fluido, desse fluido intermediário, né, o envoltório fluídico, ele tem por sua natureza, né, a matéria, por sua origem, né, a matéria, que ele é do fluido cósmico universal, e tem por sua natureza que ele é etéreo, né, ele não é uma matéria em si. Como matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Então a gente tem que voltar lá atrás, né? Tem 3 elementos no universo: Deus, matéria e espírito. Né? Então, desse fluido cósmico universal que vem, ele é modificado, né? Ele sofre uma modificação para a nossa atmosfera terrestre. E esse envoltório fluídico intermediário, ele foi denominado como perispírito. De um ser abstrato, faz um espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Então, o perispírito que envolve o espírito, que ele é um envoltório fluídico, ele faz com que o espírito tenha uma forma abstrata. De uma forma abstrata, ele passa a ser definido, concreto, perceptível pelo pensamento. E ele torna apto a atuar sobre a matéria visível
assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais possantes motores. Os mais possantes motores. O fluido perispiritual é, portanto, traço de uma união entre o espírito e a matéria. Então, o perispírito faz essa junção entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir movimentos a diferentes partes do organismo, aos quais agem sob a impulsão de sua vontade e, para repercutir no espírito, as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Então, ou seja, ele é um veículo do pensamento para fazer você movimentar o seu corpo. Como também a gente chama de mão de duas vias, né? Uma que vai e outra que vem. A outra é trazer as sensações do mundo físico para o espírito, né? E ele tem, por fios condutores, os nervos, como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. O item 18. Quando o espírito deve encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma extensão do seu perispírito, liga-o ao embrião em uma direção ao qual ele se sente atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, o que ocorre? Quando vai ocorrer uma reencarnação, né, e esse laço fluídico que vem do perispírito, vai se ligar ao embrião fecundado, né, ao óvulo, né? Tem o espermatozoide, ovula, né? Entra no óvulo, faz a ovulação, cria o embrião. Quando ele está destinado a tomar a formação daquele corpo, o fluido dele, o perispírito, esse laço fluídico, se liga àquele embrião, porque ele está destinado àquilo lá e ele é atraído por uma força irresistível para ele se reencarnar, para ele se ligar àquele, a gente chama como aquela força de atração, né? Ele vai e se une, né? Desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita sob a influência do princípio vital material do embrião. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula, com o corpo que se forma. Daí pode-se dizer que o espírito, por intermediário do seu perispírito, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união está completa e ele nasce para a vida exterior. Essa ligação, né, à medida que vai se desenvolvendo esse embrião, vai se estreitando essa ligação do espírito com aquele corpo que está em formação. E isso se dá como? De molécula a molécula. Vai se enraizando, vai se tornando parte disso, né? Para vocês, aqui não fala, mas para que vocês tenham uma noção, a completa união se dá de uma encarnação
aos 7 anos de vida de uma criança. E aí que se fecha completamente isso, né? Aí vem, por efeito contrário a essa união, que ela é feita gradualmente, né? Então, por efeito contrário, essa união do perispírito à matéria carnal, que se efetua sobre a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, olha que interessante, né? Quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, ou seja, né? Quando o nosso corpo é uma engrenagem como o motor de um relógio, né? Quando uma peça passa a não funcionar, ele gera uma desorganização e, com isso, a falência dentro da existência, né? Que conduz à morte, essa união, que era mantida somente por essa força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então, o perispírito se solta molécula a molécula, como se havia unido, e o espírito recupera a liberdade. Portanto, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Então, não é. As pessoas pensam que o espírito se vai e aquele corpo vem a cessar a sua vida vital, né? Mas quando a morte do corpo que causa a partida do espírito, né? Quando o organismo, a máquina humana cessa a vida, é que o espírito vai se soltando, né? Vai se desligando daquele corpo, né? Então, é pela morte do físico que o espírito se solta. E como se dá isso? Né? Lentamente, aí vai falar aqui mais para frente, vamos lá, deixa eu colocar até. Então, desde o instante após a morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma maior penetração. Enquanto que o princípio de vida se extingue no corpo, é a prova evidente de que o princípio vital e o espiritual são duas coisas distintas. Então, falo, desde o instante que há uma morte física, a integridade do espírito é total. Ele se liberta e ele tem uma total percepção do eu, né? Do eu essência, eu espírito, né? Suas faculdades adquirem mesmo uma maior penetração quando ele se tem essa condição do espírito. Enquanto que o princípio de vida se extingue no corpo, é a prova evidente de que o princípio vital e o espiritual são duas coisas distintas. Então, o Espiritismo ensina-nos, pelos fatos que nos permite observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é, algumas vezes, rápida, fácil, suave e insensível. Outras vezes, ela é lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Então, só pelo fato da condição moral do espírito e daquilo que ele acredita, né? Eu já relatei isso em alguns anos passados, né? Então, tem a condição moral do espírito e o que ele acredita, né? Então, quando o espírito se recusa a deixar aquele corpo, ele se liga pela vontade, né? Então, o desligamento é mais demorado, né? Ou o caso de suicídio, lembra que nós falamos? O fluido vital, né? Ele tem a quantidade de que seria para a sua existência aqui na Terra. Vamos supor que ele tem uma programação de 90 anos encarnado. Aí ele tem fluido vital para exatamente aqueles 90 anos. Mas chega aos 50 e ele comete o suicídio. Então, ele ainda tem
uma quantidade absurda de fluido vital que liga ele àquele corpo. Então, ele vai sentir todo aquele desligamento, vai ser penoso, vai durar muito tempo, vai ser horrível isso. Vai sentir a decomposição, os vermes, ele vai sentir tudo aquilo que vai estar ligado. Então, é muito triste isso, né? Enquanto que outros, pela condição moral ou aquela condição que ele acredita, ele vai se desligando naturalmente, né, do corpo, e vai se desligando e vai saindo, né, sem sentir algo penoso. É rápido, é suave e inodor, né? Acho que, então, imaginando dessa forma, a pessoa que desencarna dormindo deve ser bem tranquilo, né? O desencarne. Ou não, né? A questão da pessoa... vou até aproveitar, vou trazer um vídeo aqui. Então, uma coisa interessante dessa parte é que o que a gente tem que separar as coisas, né? Então, a pessoa desencarnou dormindo. Por quê? Porque houve uma desorganização, né, orgânica. Então, ele desencarnou dormindo porque ele teve um infarto fulminante. Bom, então, fisicamente, ele não sentiu dor, ele só sentiu uma dor aguda, que ocasionou uma desorganização física e veio a falecer, né? Agora, aí a parte do desligamento desse corpo físico é outra coisa. Isso que a gente tem que observar. A vida orgânica, né, o desajuste da vida orgânica ocorreu ali, por um infarto, uma coisa que ele não sentiu dor, né, que levou à falência dos órgãos, né, da vida orgânica. Agora, o desligamento do espírito com esse corpo é outra coisa. Aí vai depender bastante da Condição moral moral, dele, do tipo de vida que ele levou aqui, porque a morte pode justamente. ter sido dormindo, mas que vida ele teve aqui, né? Sim. Aí a condição do espírito é outra coisa, né? Então, vamos colocar lá o que ele acredita, o que ele fez, se ele tem mérito, se não tem, né? Então, não tem essas condições, né? O desligamento, né? Então, eu vou trazer no começo dessa aula, a gente falou do fluido, do fluido cósmico, né? Que ele é modificado, né? E da onde isso é feito o nosso perispírito. Ele é tirado do fluido cósmico universal, que Jesus modificou ele, né? E criou o nosso plano espiritual, a nossa vida espiritual aqui na Terra. Então, ele foi modificado. Dessa modificação foi feito os perispíritos. Eu vou trazer um vídeo curtinho do Haroldo, que ele vai explicar isso. Vamos lá, deixa eu... Do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação. Aí ele está explicando, o fluido vital está ligado ao corpo físico. Mantém essa atividade da vida orgânica, fluido vital. São entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então,
Posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta, de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Interessante, né? Então, se eu saio de se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo. Vocês estão ouvindo? O meu travou. O meu também travou. Parou. Tá travado. Eu vou interromper e voltar. Ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo. Corpo mental. Como se mudasse frequência. Fica um campo. E aí ele tem que ir naquele orbe e absorver. Travou de novo. Espírito fluido vital. Eles vão falar do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais. Porque o fluido vital está ligado ao corpo físico. Mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre. E não está. Vamos ver se depois eu. Travou de novo, né? Travou. Vamos ver se eu. Parou.
Vou ver se depois eu trago ele de novo. Acho que a conexão deve estar ruim. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui, mas explicando o que ele estava no começo falando para vocês. A diferença que eu quero que vocês agora também tenham em mente, né? Fluido vital, ele está ligado ao corpo físico. O fluido vital é a energia que dá a atividade do organismo físico. Ele seria como uma energia elétrica, né? O perispírito está ligado ao espírito. Tá? Então, o fluido vital está ligado ao corpo físico. A vida íntima da atividade física. O perispírito está ligado ao espírito. Então, o fluido cósmico universal modificado criou a atmosfera aqui, que é único, igual, não são diferentes em cada planeta, né? E se você vai para um outro planeta, vamos supor, reencarnar lá, você tem que deixar o fluido vital, o seu perispírito, né? Você deixa ele aqui, aí você vai em espírito, né? Em fluido, para reencarnar no outro planeta, você vai ter que tirar daquele fluido cósmico modificado daquele planeta o material para você criar o seu perispírito daquele planeta. Então, cada planeta tem o seu fluido cósmico. Modificado. Por isso que quando Jesus veio para cá, ele teve que modificar o perispírito dele, né? Isso? Essa parte eu não sei bem te dizer, de que ele modificou o dele, né? Porque foi ele que criou aqui, né? Sim, então, mas ele teve que se ajustar sim. ao fluido daqui, do planeta. Porque o nosso Senhor Jesus, né? Ele é dos espíritos crísticos, ele não tem mais perispírito. Não. Então ele precisou... Ele teve que encarnar, né? Isso. Não modificar, né? Ele precisou se envolver, né? Sim. Dessa condição, né? Então... É que assim, a condição dele era muito superior ao fluido daqui, né? Não sei. E aí ele teve que fazer esse ajuste para ele poder, sim. É como se fosse pegar um pé e colocar um pé 36 num sapato 32, vai. Ele teve que fazer esse ajuste, não é isso? Vamos supor, né? Vamos colocar de uma maneira diferente, porque até essa condição de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, ela não ficou muito bem definida. Isso é uma parte que até o plano espiritual não fala muito bem disso, né? Fala que ele não foi gerado, né, entre um homem e uma mulher, né? Por isso o perispírito dele, a encarnação dele é um pouco diferenciada do que seria os que são concebidos homem ou mulher, né? Sim. Agora, para se fazer carne, ele precisou realmente se envolver. Mas a condição de nosso Senhor Jesus Cristo, se você for ver as literaturas que falam, ele vivia mais a vida do espírito que a do corpo, né? Ele tinha plenitude da sua condição espiritual, né? Então, o liame que unia o espírito dele devia ser muito... Como é que a gente vai falar? Sutil? Sutil, né? Uma maneira bem sutil para essa condição, né?
Porque a nossa condição, a gente está falando aqui da encarnação nossa, né, que a gente é feita. Então, nós só vamos deixar esse perispírito que nos envolve, o espírito, à medida que você vai evoluindo, ele vai se tornando cada vez mais sutil. Por enquanto, ele é muito mais, ele tem muito mais afinidade com o âmbito material, né? À medida que a gente vai evoluindo, o perispírito vai se tornando mais sutil, mais suave, permitindo que o espírito tenha uma atividade mais intensa, o espírito, né? Tanto que aí, se a gente adquire uma evolução, vamos colocar lá na condição crística, essa condição do perispírito, ele é tão sutil, tão espiritual, que o espírito absorve ele. Então, deixa de existir o perispírito. Tá? Isso vocês deu para entender, né? À medida que ele evolui, vai evoluindo o perispírito, ele vai se tornando mais suave, mais sutil, e chega uma hora que o perispírito ele se absorve no espírito e deixa de existir o perispírito, né? Agora, o que é de você reencarnar num outro planeta é a condição de que você tenha que deixar o seu perispírito, que ele tem um fluido cósmico modificado desse planeta e absorver o fluido cósmico do outro planeta para você criar o seu perispírito para habitar lá. Tanto que por isso que quando as viagens aos outros planetas, né, vamos supor, nós encarnados teríamos que ter um traje especial, né, para ir para esse planeta, né? Então, a mesma coisa se acontece, vamos supor, de uma visita que vai fazer o espírito a um outro planeta, ele basicamente faz isso meio mediúnico, não presencial, né? Entendeu? Por quê? Porque para ele habitar lá, para ele ficar lá, ele teria que modificar o perispírito dele. Tudo bem? Deu para entender essa condição? Então tá. Então vamos lá. 20. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Logo, que este é apanhado no laço fluídico que o liga ao embrião, entra em um estado de perturbação. Então, quando esse laço fluídico, o nosso perispírito, se funde aquele embrião que está se formando, o espírito começa a entrar num estado de perturbação. E essa perturbação cresce à medida que o laço se estreita. E nos últimos momentos, o espírito perde total consciência de si mesmo, de sorte que não é jamais testemunha consciente do seu nascimento. Ele já não tem mais essa percepção de si próprio, quando ele reencarna. Dessa perturbação que ocasiona é o esquecimento. A gente se envolve nessa condição com a matéria, essa penumbra que faz com que o esquecimento, essa condição que nós tínhamos de nós mesmos, de como espírito e como as vidas passadas, a gente tinha esse conhecimento, ele fica obtuso. Você esquece isso. E você, ele fala assim, de sorte que não é jamais testemunha consciente, ele perde a consciência de si próprio, do seu próprio nascimento. Tem no livro, eu estou esquecendo o nome do livro, mas tem a reencarnação do Segismundo. Vocês lembram dessa passagem? Da reencarnação do Segismundo? Não lembro qual o livro também, do André Luiz.
Mas ele descreve bem a encarnação. Então, é impressionante. Isso aqui que nós estamos estudando, você vai ver nessa reencarnação do Sigismundo, ele relata passo a passo do que ele sente, a perturbação que ele vai envolvendo, os medos que ele vai tendo, né? Até mesmo de ser aceito, né? Tem uma série de coisas que ele vai reencarnar numa família onde ele tem um problema com o pai, né? Que é um amigo, né? Bom, no momento que essa criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, que se devolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir à sua manifestação. Então, o que é consolidar esse desenvolvimento dos órgãos, né? A questão do cérebro, a questão da vida, a vida nossa. Quando a gente é criança, o cérebro ainda é muito pequeno, as condições estão se desenvolvendo. À medida que vai se desenvolvendo, que vai consolidando os órgãos para a manifestação do espírito. É aí que eu falei com relação aos 7 anos, né? Então, aí o espírito começa a recuperar as suas faculdades. Então, assim, o espírito tem o esquecimento, né? Ele fica obtuso, o esquecimento com relação às vidas passadas, a consciência de si próprio, mas as faculdades, a condição moral, né? O intelecto dele, a condição de continua a mesma coisa, né? As conquistas que ele teve como espírito, né? Continuam. Ele só não tem a percepção, né? A lembrança, né? O Alan, É, tem um filme, ele é bem caseiro, sabe? Mas é um filme que traz umas explicações muito legais dessa parte de reencarnação, principalmente porque está falando sobre o aborto, né? Ele chama Deixe-me Viver. Vocês já viram? Deixe-me viver. É. Eu ainda não vi, não. Então ele fala bem o processo da reencarnação, de como Já que o assisti. espírito se transforma no embrião e depois vai se desenvolvendo, fala do cordão fluídico, fala legal. É um filme assim que não é de artista conhecido, mas as explicações são bem legais. Para quem quiser, Imagina. deixe-me Imagina viver. assim. É bem Legal. legal. Então, mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades, as aptidões adquiridas anteriormente, que estavam momentaneamente colocados em seu estado latente, que, ao retomar a sua atividade, vão ajudá-la a fazer mais ou melhor o que não fez anteriormente. Ele renasce tal qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Para ele, é um novo ponto de partida, um degrau a subir. Então, assim, ele tem o esquecimento, mas ele vem com essa condição, o que ele está programado para fazer, ele tem essa percepção, né? Há um projeto a ser seguido, as encarnações são projetadas, né, o que a gente vai fazer, e isso vai dando um andamento, né? E aí, para ele, é um novo ponto de partida, um degrau a subir. Aí, aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado, muitas vezes penosa ou humilhante, ajuntando-se às amarguras de uma nova existência, poderia perturbá-lo e estorvá-lo, né? Essa lembrança poderia interferir no seu livre-arbítrio. É interessante, né, que hoje de manhã eu estava indo para a academia e eu lembrei uma passagem de Nosso Senhor,
que ele fala que o ato da reencarnação é um ato de coragem. O espírito que se propõe a reencarnar, ele já comete um ato de coragem, né? Por quê, né? Porque ele pode vir a falhar nas suas propostas, né? Trazer bastante sofrimento para ele. Então, e também as vicissitudes que a gente passa com a vida orgânica, né? As doenças, as dores, as coisas que a gente tem que passar, né? Quebrar um braço, quebrar uma perna, alguma coisa assim, né? Então ele fala que o próprio ato, né, da reencarnação já é um ato de coragem, né? Ele se lembra apenas do que aprendeu, visto que isso lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos eventos passados, é como uma lembrança de um sonho fugitivo. É, portanto, um homem novo, por mais antigo que seja o seu espírito. Ele se apoia sobre novos planos de ação, ajudado pelo que adquiriu. Então, logo retorna à vida espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. Então, assim, ele começa uma vida nova, tem planos de ação, né? Foi ajudado para ele adquirir, né? Então, logo ele volta ao plano espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e ele avalia se empregou bem ou mal o seu tempo nesta existência, nessa encarnação, né? Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual. Apesar do esquecimento do passado, o espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. É apenas uma fase especial da sua existência. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, em parte desligado dos laços carnais, devolvido à liberdade e à vida espiritual, se lembra, pois a sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Então, durante o sono, o espírito se vê desligado, né, do corpo físico, e ele é devolvido a uma liberdade, né, e ele tem uma certa lembrança da vida espiritual, pois a sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Então, quando a gente está fora do corpo de uma maneira bem desligado, né, a gente tem essa lembrança da vida espiritual, do que nós precisamos fazer, do que foi condicionado. A questão é que quando a gente retorna ao corpo, a gente esquece de novo, né? Então, quando a gente está desligado, a gente está lá do lado de lá, a gente lembra. Mas quando a gente desperta no corpo novamente, a gente esquece. Mas, Adam, esse esquecimento é necessário, né? Porque das coisas não boas que nós praticamos em cada encarnação, se a gente vem aqui, tem a lembrança, da minha convivência com filho, marido, ou a família, os amigos, e a gente praticou as coisas que não foram boas, aí a gente não vai ter nem merecimento, né? Porque eu tenho que me trabalhar de acordo com a minha condição moral. Se eu lembrar que eu pratiquei esse mal, aí eu acho que não tenho merecimento, porque eu vou trabalhar para me melhorar com a pessoa, com fulano, cicrano, e aí não vou ter merecimento. Então, por isso que o véu do esquecimento, eu acho que é necessário, né? Sim, sim. O que ele está falando é que, assim, ele está falando a questão desse esquecimento, né, que a gente tem para essa encarnação, né? Mas ele só está se referindo aqui que esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior da relação.
que durante o sono você tem a lembrança. Quando você tá desligado do corpo físico, durante o sono, que você vai ter esse desligamento, você volta a lembrar essas condições, né? E o que ocorre, né? Geralmente, as decisões que nós tomamos, né? Das práticas que nós se propomos a fazer, daquilo que nós nos propomos a fazer, e essa lembrança durante o sono que ele tem, e das resoluções que ele tomou, ele volta ao corpo e esquece, mas no íntimo ele sabe o que tem que fazer, né? E aí, quando ele tem aquela condição íntima dele, que ele sabe o que tem que fazer, a resolução que ele tomou, se foi boa ou não, né? Mas é só para falar. Aqui ele está falando para que você saiba que tem essa condição do espírito, que quando se liga ao corpo encarnado, ele está num topor de esquecimento. Mas que durante o sono, ele vai para o plano espiritual e ele tem essa lembrança. Mas voltou para o corpo, ele esquece novamente, né? Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se é o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espirituais, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, o seu período de incubação, chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, a filiação espiritual do animal ao homem, como a filiação corporal. Então, falando a humanidade no seu grau de escala intelectual entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. E aí, segundo a opinião de alguns filósofos, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza. Então, ele está falando, o princípio inteligente, separado do princípio material, se individualiza e se elabora. Então, tem a vida material, né? o elemento material, vamos supor lá, vamos colocar lá um inseto, um inseto, para que seja menor e mais simples. Então, aquela essência que habita aquele inseto, esse princípio material dele vai se desenvolver, né? Assim como aconteceu com o nosso organismo, o nosso corpo desenvolveu, veio de um Neandertal para o que existe hoje. Agora está falando, vamos separar o princípio inteligente. O princípio inteligente separado se individualiza e se elabora e passa pelos diversos graus da animalidade. Esse princípio inteligente, ele vai se individualizando. Um dia ele habita aquele inseto, outro dia ele vai habitar um animal de um porte maior, outro dia ele vai habitar um peixe, depois um outro. Esse princípio inteligente, ele vai se elaborando, vai adquirindo nos diversos graus da animalidade que ele vai habitando, né? E aí é que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve, né? No reino animal, e pelo exercício das suas faculdades, né? Ele vai adquirindo esse princípio inteligente, né? Não
não é espírito, ele é um princípio inteligente. Seria, assim, por assim dizer, o período de incubação. Aí chegando um grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Aí ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Aí é que fala aonde Deus sopra, né, na narina, né, e dota aquele princípio inteligente de inteligência, né, tornando ele um espírito, né? E aí que ele passa, né, essa mudança para uma alma humana. Essa fase, os espíritos não falam com efeito, ele fala que isso é uma parte dos segredos do Criador, né? Quando ele passa a deixar de ser um princípio, né, inteligente, e quando ele passa a ser uma alma humana, né, um espírito, uma essência, né? E aí isso faz parte dos desígnios do Criador, né? O Criador, mas segundo conta os relatos, né, quando ele assopra, né, o hálito do Criador e dá vida à alma humana, né, ao espírito. Esse sistema, baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é necessário convir, à justiça e à bondade do Criador. Então, esse sistema é baseado sobre a lei de unidade que preside a criação. Corresponde, é necessário convir, à justiça e à bondade do Criador. Ele dá uma saída, um fim e um destino aos animais, aos quais não são mais seres deserdados, mas que se encontram no porvir que lhe está reservado uma compensação para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Atributos que transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é diferente da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem. Ele não seria mais animal. Assim como o fruto não é a raiz, assim como o sábio não é o disforme feto, pelo qual veio ao mundo. Então, uma coisa interessante, né? Os espíritos terráqueos que foram desenvolvidos aqui, né? Que se formaram aqui, né? Passaram pela evolução aqui no planeta, são os terráqueos, né? Eles vieram do reino vegetal, animal, até a vida humana, esse desenvolvimento, né? Agora, tem aqueles que vieram, que a gente sabe que são os exilados de Capela, que vieram para a Terra para dar um up na evolução da Terra, né? Dar um up na evolução. Então, teve aqueles que se formaram aqui, são os Neandertal, aqueles espíritos que foram se desenvolvendo aqui, a inteligência e tal. E tem aqueles que já tinham uma formação maior, né, que vieram de outro planeta, para dar um up na evolução do nosso planeta aqui, fazendo com que isso desse um boom, né? Mas esse sistema suscita numerosas questões, da qual não é oportuno discutir aqui os prós e contras, assim como examinar as diferentes hipóteses que se tem feito a esse respeito, sem, portanto, procurar a origem da alma e as etapas pelas quais passou. Vamos considerá-la
ao entrar na humanidade, ponto que está dotada pelo senso moral e do livre-arbítrio, e começa a exercer responsabilidades dos seus atos. Então ele fala assim, não vamos entrar nessa parte mais difícil, falar sobre essa evolução. Ele está querendo dizer que vamos entrar já na parte que ele é humano, né? A parte da humanidade, onde ele é dotado do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer a responsabilidade pelos seus atos. Então, aqui, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, segundo o Espiritismo, os espíritos, em suas primeiras encarnações humanas, são simples e ignorantes, ou seja, sem moral e inteligência. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, como consequência do desenvolvimento da inteligência. Sendo então, se inicia e cresce proporcionalmente à responsabilidade dos seus atos. E isso não ocorre de imediato. Isso não ocorre de imediato. Nas suas primeiras encarnações, não é nem depois da primeira ou da segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma para ser responsável pelos seus atos. É talvez depois de centésima ou milésima encarnação. Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude das suas faculdades e nem 1 e nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois de anos, e ainda na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento e da sua inteligência. Então, Allan Kardec fala aqui, que essas primeiras encarnações, ele nasce simples e ignorante, né? E que ele vai se desenvolvendo não é 1 ou 2 encarnações, né? Mas sim, milésimas encarnações, e vai desenvolvendo, assim como ele cita um exemplo, assim como uma criança, né? Não é no primeiro, no segundo dia que ela já, depois que nasceu, que ela vai gozar de uma plenitude, né? Do seu livre-arbítrio, né? A obrigação que tem o espírito encarnado de prover a alimentação do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações e exercê-las e desenvolvê-las. Então, a gente chamado o instinto de sobrevivência, né? Faz com que o espírito se desenvolve, né? A questão de ele prover alimentação, de prover segurança, né? Segurança no seu habitat, da sua família, o seu bem-estar, né? O obriga ele a utilizar todas as suas faculdades em investigações, exercê-las e desenvolvê-las, né? A sua união com a matéria é, portanto, útil ao seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito realiza em seu proveito sobre a matéria, ele contribui na transformação e no progresso material do globo que habita. Essa parte é muito interessante. Assim, à medida que progride, ele elabora uma obra do Criador e da qual é agente inconsciente, né? Ele é co-criador em fase menor, né? Age de uma maneira, ele não tem consciência, mas ele está ajudando na evolução da obra do Criador. Então, essa parte que ele contribui na transformação, no progresso material do globo que habita, tem uma coisa que sempre me vem à mente, né? Nós herdamos, quando reencarnamos nesse planeta, né, como colocar assim, há 50 anos atrás, né, quando reencarnei aqui, eu herdei
o trabalho que o meu sucessor deixou na evolução do globo. Ou seja, temos água encanada, temos energia elétrica que chega nas tomadas, né? Temos saneamento básico. Tudo isso foi trabalho que veio de uma era anterior que a nossa. Então, nós chegamos e herdamos esse trabalho, né? E com o nosso trabalho, nós vamos deixar para as futuras gerações algo que já foi desenvolvido aqui, né? Vão chegar, já vão encontrar computador, celular, né? Um trabalho que foi desenvolvido aqui, né? Mas a encarnação do espírito não é nem constante e nem perpétua. É apenas transitória. Ao deixar o corpo, não retoma o outro instantaneamente. A reencarnação não é compulsória, né? Então, durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a existência espiritual, que é, né, que é a vida normal dele, a vida do espírito, sua existência espiritual. E aí ele fica 200, 300 anos vivendo 400 anos a vida da existência espiritual dele, até que ele cria condições e se propõe a buscar uma evolução, ele se prontifica a uma nova encarnação. Por quê? A evolução só se dá com a união com a matéria, com a vida orgânica. Senão ele não tem evolução. Ele fica estacionado. Então, no intervalo... Bom, calma aí. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a existência espiritual, que é a sua vida normal. De tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada ao tempo que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, porque tira proveito para o seu avanço dos conhecimentos e da existência adquiridos durante a sua vida corporal. Ele examina o que fez durante a sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece as suas faltas, traça os seus planos e toma as resoluções segundo as quais conta guiar-se em uma nova existência em que procurará fazer melhor. Isso é interessante, né? Que ele, quando estiver lá na vida espiritual, ele vai avaliar a sua existência corporal, né? E vai ver o que ele fez certo, o que ele fez errado, né? E ele vai traçar com isso, esse balanço que ele faz, né? Esse balancete que ele faz da sua vida carnal, ele vai tomar resoluções, né? Onde ele precisa progredir, o que ele vai fazer para progredir, né? E aí, quando ele se sente seguro disso, né? Desse traçado, ele vai partir para uma nova existência e vai procurar fazer melhor do que foi a anterior, né? Aí vem aquela condição de corrigir os erros do passado, né? Fazer coisas boas para o futuro, né? E aí que cada existência é um passo adiante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. A encarnação não é, portanto, normalmente uma punição para o espírito, como alguns pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito. É um meio de progredir. Isso é inerente, faz parte a questão da inferioridade do espírito. Ele necessita disso para a evolução, é um meio de ele progredir.
Aí cita Ver o Céu e o Inferno, capítulo 3, do 8 e subsequentes. À medida que o espírito progride moralmente, ele vai se desmaterializar. Aquilo que eu falei do perispírito se tornando mais sutil. Ele fica mais desmaterializado, né? Quer dizer que, ao se subtrair da influência da matéria, ele se depura. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades, as suas percepções se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Mas, como ele age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço, prolongando, como consequência, a duração das suas encarnações materiais, aos quais se tornam, então, para ele, uma punição, visto que, por sua culpa, fica nos planos inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, portanto, do espírito abreviar, por seu próprio trabalho, a depuração de si mesmo e a duração do período das suas reencarnações, né? Tem muitos encarnados que falam assim, eu sei que eu tenho muita coisa que fazer, mas deixa para, já que eu sei que existe outra existência, né? Deixa para a próxima encarnação, aí eu vou trabalhar esse lado, né? Corrigir esse lado. Oi? Só que a gente tem que ter consciência de que não é quando a gente quer que a gente volta, né? Precisa ter a oportunidade, ter a permissão, né? Porque não, eu falo a gente pode querer, mas não é fácil voltar, não, né? Por isso que a gente sempre, né? Que eles sempre dizem que a gente tem que aproveitar bem essa encarnação, porque nunca se sabe quando haverá a chance de voltar, porque é muito espírito para reencarnar, né? Muito. A fila é grande, isso que eu ia falar. Acho que tem uma fila, não tem? Isso que eu ia falar, a fila está grande. E essa é a nossa melhor encarnação. O livre-arbítrio da pessoa, né? Ele pode abreviar, né? Isso daí, ou retardar. É o livre-arbítrio dele, né? Que é aquilo que eu citei como exemplo, as pessoas que falam, olha, eu sei que eu tenho que fazer, mas deixa para outra vida, né? Ele abrevia, ele retarda, né? O que ele tem que fazer, e com isso, aí sofre as consequências, né, disso, né? O progresso material de um globo segue o avanço moral dos seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e esses progridem mais ou menos rapidamente em relação ao seu livre-arbítrio, resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de progresso físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material e pelos quais, por consequência, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Então, quando a evolução é mais material, os trabalhos são mais rudes, mais pesados, né? Quando ele é mais espiritualizado, ele é mais um trabalho intelectual, né? Um trabalho mais mental, né? Por esse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoadas por espíritos relativamente inferiores. A vida corporal nela é mais penosa que em outros mundos, assim como há outros mais atrasados, nos quais a vida é mais penosa ainda que na Terra, e aos quais a Terra seria relativamente um mundo feliz, né? A gente lembra lá dos Homens da Caverna, né, que é uma vida dura, né? Não tinha internet, não tinha fogão, tinha que caçar, comer cru, sem sal, né? Frio, muito rude, né? Muito rude, né? À medida que o mundo ele é mais evoluído, a condições de vida é menos penosa, né? Quando os espíritos adquirem
em um mundo a soma do progresso que comporta o estado deste mundo, eles deixam para encarnar em outro mais avançado, no qual adquirem novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material não lhes seja mais útil. Aí eles viverão exclusivamente a vida espiritual, da qual progridem ainda em um sentido e por outros meios. Em outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto de culminante do progresso, eles desfrutam de uma suprema felicidade. Admitidos no conselho do Todo-Poderoso, né? Recebem o seu pensamento e se tornam seus mensageiros, que a gente chama dos espíritos crísticos. Seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sobre as suas ordens espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer grau de hierarquia que pertence, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são necessários ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos adiantados, como simples operários, cabe desempenhar uma tarefa material que, de início, é inconsciente, depois gradualmente inteligente. No mundo espiritual, há atividade por toda parte e em nenhum lugar há ociosidade inútil. As coletividades dos espíritos é, de alguma forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem tal elemento, há apenas matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor além das forças materiais que deixam uma infinidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual, individualizado, tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeçamos em dificuldades insuperáveis. Assim que a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência das espécies humanas, os espíritos humanos encarnaram nela. De onde vieram? Quer esses espíritos tenham sido criados nesse momento, quer tenham sido vindo todos já formados da própria Terra, do espaço ou de outros mundos, sua presença a partir de certa época é um fato, visto que antes deles havia apenas animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, pertenciam à animalidade. Sobre a sua influência e pelo exercício das suas faculdades, esses corpos foram modificados e aperfeiçoados. Eis o que resulta da observação. Deixamos, portanto, de lado a questão da origem, ainda insolúvel até o momento. Tomemos o espírito, não em seu ponto de partida, mas naquele em que, manifestando nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, nós o vemos desempenhar seu papel humano, sem nos inquietarmos com o meio em que passou o período de infância ou, se quiserem, de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com os dos animais, saberemos distingui-lo destes últimos, pelas suas faculdades intelectuais e morais, que o caracterizaram como sob as mesmas vestes simples, distinguimos o rústico do homem civilizado. O rústico do homem civilizado. Se bem que os primeiros que vieram devesse ser pouco adiantado, em razão mesmo de que deveriam encarnar em corpos muito imperfeitos, devia haver entre eles diferenças sensíveis em caracteres e aptidões.
Os espíritos que se assemelhavam naturalmente e se agrupavam pela analogia e simpatia. A Terra achou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos recebendo a impressão de caráter do espírito e esses corpos procriando segundo o seu tipo respectivo. Disso resultaram as diferentes raças, tanto no físico como no moral. O número 11, o item, a união do princípio espiritual e da matéria. Os espíritos similares continuarão a encarnar, de preferência entre seus semelhantes, e perpetuam o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, ao qual não se perde, senão após muito tempo pela fusão e pelo progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860, página 198, Frenologia e Fisiognomia. E, por último, pode-se comparar os espíritos que vieram a povoar a Terra a grupos emigrantes de origem diversas que vão se estabelecer uma terra virgem. Eles encontraram ali a matéria e a pedra para fazer suas habitações, e cada um dá a sua alcunho diferente, de acordo com o grau do seu saber e do seu gênio particular. Eles agrupam pela analogia de origens e de gostos. Esses grupos terminam por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e o seu caráter próprio. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As etnias mais inteligentes naturalmente avançaram mais que as outras, sem contar que os espíritos recém-nascidos da vida espiritual, vindo a encarnar na Terra, depois dos primeiros que aqui chegaram, tornam mais sensível a diferença do progresso. Seria impossível, de fato, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, e aos chineses, que ainda menos aos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens, no entanto, pertencem também à humanidade. Eles atingiram um dia o nível dos seus irmãos mais velhos, mas isso não será certamente dos corpos da mesma raça física, impróprio a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não mais estiver de acordo com o desenvolvimento alcançado, eles emigrarão deste meio para encarnar em outro meio superior, e assim sucessivamente até que tenham conquistado todos os graus terrestres, após o que deixarão na Terra para passar aos mundos mais e mais avançados. Ver a Revista Espírita, abril de 1862, página 97, Perfectibilidade da raça negra. E aí chegamos ao fim. Deu uma avançada porque o tempo ficou urso. Aí fala exatamente essa questão da evolução. Ele não quer entrar na questão do mérito da evolução do animal para a parte humana, né, o espírito. Ele já quer tratar da questão do espírito quando ele já é humano. Ele fala essa parte de tratar da ponte entre o animal e a raça humana faria muita coisa ainda, então ele fala, já melhor falar dessa parte. Ele fala da questão dessas diferenças de raças que vão se unindo, criando grupos, povos, né, por afinidades e tudo, e tem essa outra, né, condição de os imigrantes, que a gente falar dos exilados de Capela, trouxeram a raça branca, a asiática, né, negra, né, e os egípcios, né, foram os primeiros, os judeus, e fala dessa condição que tem da própria evolução que vai se dando, e com isso essas diferenças.
Fala que quando o planeta não comportar mais o desenvolvimento dele, ele vai migrar para um planeta mais evoluído e aprender outras coisas mais lá. Um fato é, o espírito evolui muito mais rápido intelectualmente do que moralmente, né? Então, intelectualmente, ele passa a ter uma condição bem elevada, né? Mas, às vezes, a moral está bem aquém. Por isso, né, que houve essa imigração de Capela para a Terra, porque eram desenvolvidos intelectualmente, mas estavam se negando a evoluir moralmente, né? E aí a questão da moral e a questão da vivência, do aprendizado, que vai modificando o espírito. Com isso, chegamos ao fim dessa aula, o término desse capítulo tem a parte 3, que a Dalva vai trazer na terça-feira que vem, e conclui esse capítulo. Temos breves minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Alan, desse Não? reencarnações também seria a sua parte, não é? Então, foi a primeira. Não? Nós vimos Do item 17 ao 32. encarnação dos espíritos. Faltou reencarnações. A gente acabou no item 31. 32, Não, 32. Acabamos no item 32. 32, Lucília. Não, 32 a gente ia ver. Hã? A gente parou no 31. Não, ele deu 32, mas é que tem. Eu entendi que você falou, tem um trecho que fala sobre a encarnação, né? Que fala Aqui, ó. sobre Tá aparecendo aí? as reencarnações, já entra no 33. Que é a aula da Dalva. O meu é Sim. diferente. O meu, reencarnações, é o 32. 33 é imigração. Imigração está diferente aqui. Tá certo. Diferente. Então tá certo, sim. Terminou. Tá certo? Sim. Deu para vocês entenderem bem? Eu queria... É que acabou chegando no final, eu tive que acelerar, senão não ia dar tempo, né? Mas eu ainda queria passar os 3 vídeos para vocês, falando sobre isso, né? Mas eu acho que deu para dar uma apanhada aí. Mas se você quiser passar o vídeo também no grupo. Mas né? também você não pode passar a semana que vem? A gente está bem adiantado, não está, Alan? Se você achar que é interessante, pode passar a semana que vem, pode? Porque são 3 vídeos, são consideráveis. Eu vou falar para a Dalva, então, que eu vou fazer ainda mais um resuminho desse que nós falamos e vou apresentar os vídeos relacionados a eles, né? Pode ser, então? Pode ser. Então tá, então eu volto. Reforça, né? Reforça a aula. Sim. Tá. Hoje a conexão tá ruim, não sei o que está acontecendo. Tá caindo toda hora. Tá travando. Então é isso aí. Quem vai fazer a prece de encerramento? Ó, nem dormi hoje, você viu? Tô esperto. Tô ligeiro. Por quê? Hã? Porque você deu a aula, né? Quando a gente é ouvinte, é um pouco mais difícil. Mas eu tenho uns problemas que aí acontece, né? Aí eu tô tomando a pedrina para ver se eu fico mais ligeiro. Tá certo. Faça.
Você faz? Eu faço a prece. Uhum. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Tá bom. Sim, sim. Estamos, sim. Então Tá vamos lá. ótimo. Então, elevando o nosso pensamento nessa sintonia que estivemos durante toda essa aula, que sabemos que temos a presença dos nossos amigos benfeitores, dos nossos mentores que ficam nos intuindo. Nós vamos agradecer pela oportunidade de mais um dia de aula, de aprendizado, com a boa vontade do nosso colega Alan para nos explicar. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos que foram trazidos a nós nesse planeta, com o intuito da nossa evolução espiritual. Vamos pensando, elevando nosso pensamento e transmitindo muito amor, muita paz a todas as pessoas que se encontram em desajustes, em aflições e que carecem de carinho, de entendimento, de consolo e não estão encontrando. Que de forma de pensamentos a gente consiga suprir toda essa necessidade dessas pessoas. Que os hospitais sejam sempre cercados pelos espíritos, pela corrente médica, para que possam trabalhar naqueles que merecerão a cura, assim como naqueles que deverão deixar esse planeta e fazer o seu desligamento na melhor maneira possível. Vamos transmitir também bons fluidos para o nosso planeta em geral, que está precisando muito. As nossas melhores vibrações em torno do nosso planeta Terra. E assim, unidos em pensamento, vamos orar a prece que Jesus nos deixou para encerrar mais um dia de aula muito proveitoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Gente, uma boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau. Deus abençoe a Fique com todos. Deus. Boa noite, Boa noite a gente. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Alan. Obrigada, Tchau, tchau, Alan. gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.